Não importa se no momento você está com raiva, se você está decepcionado, se você está triste, isso jamais vai ofender o coração do Senhor. O que ofende o coração do Senhor é a hipocrisia, é a nossa mentira, é aquilo que a gente quer, aquela oração que não sai do coração, sabe? Que a gente fica só pensando em palavras bonitas. Isso sim ofende o coração do Senhor. E nós temos vários exemplos bíblicos, né? Nós temos vários exemplos. Jó mesmo, que era uma pessoa que Deus falava bem dele. Mas Jó teve seu momento de tristeza, de desespero. E Jó, o que ele fez? Jó, ele amaldiçoou o seu dia. Ele falou, né? Pereça o dia que eu nasci, maldito seja o dia que eu nasci. Jó, ele está falando como alguém que estava desesperado, ele desejava nem ter nascido. Ele não esconde o seu sofrimento do Senhor. E mesmo assim, mesmo com essas palavras duras de Jó, Deus, ele sempre considerou Jó íntegro com essas verdades, né? Outros exemplos, quantas vezes Davi lá nos Salmos, ele faz orações assim de clamor mesmo. Davi estava muitas vezes confuso, desesperado, né? Uma vez ele disse: Senhor, até quando, Senhor, você esquecer de mim? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando, Senhor, o Senhor vai esconder o seu rosto de mim? E aí, será que Deus, ele ouvindo aquele desespero de Davi, naquele momento que ele estava angustiado, o Senhor vai se entristecer com Davi? Pelo contrário, ele estava vendo, o Senhor som do coração, ele considerava que aquele era o momento de desespero de Davi. Davi estava falando ali como se Deus tivesse abandonado ele. E nem por isso Deus se entristeceu. E pelo contrário, a sinceridade de Davi não afastou Deus dele. Pelo contrário, não afastou, mas ele fortaleceu a sua fé ainda mais. Então, isso que eu quero te dizer, seja sincero com o Senhor. Prefira sempre a verdade dura, a verdade amarga, e fale também com o Senhor. Não importa o que você está sentindo, se você está sentindo raiva, se você está sentindo medo, se você está se sentindo sozinho, mas fale a verdade para o Senhor. Jamais venha para o Senhor com aquelas orações sem sal, vamos dizer assim, só nem prestando atenção no que está falando, repetindo muitas vezes, né, como fazia os hipócritas, não, mas fale de todo o seu coração, né? Porque ele já sabe, o Senhor sonda sempre o nosso coração. Então, se achegue ao Senhor com toda sinceridade, com aquilo que você está sentindo no momento, que Deus jamais vai se entristecer com você, pelo contrário, ele vai considerar o seu momento, ele vai fortalecer a sua fé e ele vai te ouvir e responder a sua oração. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.